Olá a todos, você que é me fino, me fina, você que é jovem, senhora, é com muita alegria que eu estou aqui em nome de todo o coletivo do MIF para agradecer pelo seu carinho, para agradecer pelo seu amor, pelas mensagens, pelo apoio, pelas orações e também pela sua participação financeira naquela que é a extensão e a evolução dessa visão que Deus nos deu. Nós vamos para uma mensagem daqui a nada, mas antes eu queria agradecer por todo o seu apoio e também incentivar a você a continuar a levantar orações por nós e também a continuar a ajudar-nos financeiramente. Nós temos vários projetos, temos em carteira muita coisa que com toda certeza irá afetar muitas vidas. Eu quero lembrar que nós temos a missão que nos foi dada pelo Senhor Jesus de levar o Evangelho a todas as nações, a todas as almas. Então nós sabemos que não se faz nada grande sem o apoio de outras pessoas. É assim que eu peço o seu apoio, peço a sua ajuda, muito mais do que financeiro, o seu apoio em orações, o seu apoio que você já tem dado, motivando-nos. Então, no nome do Senhor Jesus, continue a ser nosso parceiro nesta obra que Deus nos confiou. De nossa parte, nós prometemos continuar a pregar a palavra pura de Deus, a pregar a palavra com simplicidade, com amor e com todo o empenho que nos é característico. Então, você que está aí do outro lado, vamos para mais uma mensagem que com toda certeza irá abençoar a sua vida. Por favor, fique aí sentado, não mude de canal e com toda certeza você será abençoado. Um abraço. Há uma transição que é imperativa todo crente fazer. Deus quer que todos nós façamos a transição do Velho para o Novo Testamento. Então nós vamos estar novamente a ver, vou pedir que você pegue na sua Bíblia já. Nós vamos estar a ver hoje, vamos estar a tocar em muitos versículos, eu vou pedir por favor que você assim o faça, que você tenha a sua Bíblia. Hoje em dia, meu amigo, você pode ter a sua Bíblia no seu smartphone. Eu vou pedir, por favor, é imperativo que você coloque os olhos nas Escrituras. Domingo é um culto evangelístico, terça-feira é um culto para estabelecer a sua fé. Tem havido muita pregação acerca da graça de Deus, mas tem havido pouco ensino acerca da graça de Deus. Alguém se calhar vai dizer, pastor, qual é a diferença entre pregar e ensinar? Pregar fala de anunciar, geralmente é feito com entusiasmo acima do normal. A pregação tem como intuito avivar a pessoa, não é? Então, tem sido feita muita pregação acerca da graça de Deus. Pastor, é negativo? Não, é positivo. Mas a pregação não estabelece. O que estabelece é o ensino. O ensino fala de algo mais profundo, o ensino fala de algo mais pedagógico. E, na verdade, se nós formos estudar as Escrituras, um dos atos mais constantes do Mestre Jesus era exatamente o ensino. Jesus ensinou mais do que pregar. Vou repetir. Jesus ensinou mais do que pregar. Aleluias. E a minha plateia pode dar um amém. Então, hoje nós vamos estar a ver o tema as diferentes alianças. As diferentes alianças. Por favor, você gosta de definições? Anote aí. Quando falamos de aliança, estamos a falar de um acordo entre duas ou mais pessoas. Um acordo entre duas ou mais partes. E dentro desse acordo, existem as respectivas responsabilidades de cada parte. Quando falamos de aliança, estamos a falar de um acordo entre duas ou mais partes. E dentro desse acordo existem as responsabilidades e os benefícios de cada parte. Então hoje nós vamos estar a ver as diferentes alianças. Qual é o meu propósito principal nessa noite? É trazer claridade. Claridade é essencial para a comunicação. Claridade é essencial para a fé. Quanto maior for a claridade, maior é a confiança. Estou correto? Estou correto ou não estou correto? Quanto mais claro for a imagem, mais fácil é a pessoa acreditar, mais fácil é transmitir.
Então hoje nós vamos estar a ver, como disse, as diferentes alianças. E nós vamos começar com Gálatas 1. Vou repetir, hoje nós vamos tocar em vários versos. Você vai se cansar, a sua mão, depois do culto, a sua mão vai estar a doer. Amém. Os seus dedinhos estarão a doer. As diferentes alianças. Vamos fazer uma breve oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite, te agradeço por essa plateia que me assiste, para aqueles que nos assistem a partir do Instagram, para aqueles que nos assistem a partir do Facebook, para aqueles que nos assistem, Senhor, a partir do YouTube. Que a tua mão esteja presente nesse estudo. Conceda-nos o espírito de revelação e entendimento, para que o teu nome seja, então, glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de lermos, amados irmãos, a Bíblia nos conta a história, Jesus Cristo nos contou uma parábola que foi denominada a parábola dos talentos, em que Jesus dizia que um certo senhor entregou aos seus servos diferentes talentos. A um entregou 10, creio que é isso, desculpa, 5, outro entregou 3, a outro entregou 1. E a Bíblia conta que os dois primeiros, o que recebeu 5 e o que recebeu 3, multiplicaram os talentos. Já o que recebeu apenas um talento não multiplicou. A Bíblia diz que ele enterrou. E quando o seu senhor regressou, perguntou a cada um deles, e eles foram dados no report do que fizeram com os talentos. Quando chegou naquele que enterrou os talentos, o senhor perguntou, então, o que é que fizeste com o talento? A resposta do homem foi interessante. Ele disse, como eu sei que tu és um senhor que colhe aonde não semeia, em outras palavras, como eu sei que és uma pessoa má, então eu preferi enterrar o talento. E a Bíblia diz que Jesus condenou a atitude desse homem na parábola. A questão é, o comportamento desse homem foi definido pela maneira como ele via o seu senhor. O que eu quero dizer? A maneira como nós vemos a Deus vai definir o nosso comportamento, vai definir a qualidade das nossas orações, vai definir a qualidade da nossa vida espiritual e que, a posterior, acabará com toda certeza por afetar todas as áreas da nossa vida. Então, é importante nós entendermos em que agreement, em que acordo é que nós estamos. Porque em cada acordo há uma imagem própria, específica, que o povo tinha de Deus. Vou repetir. Em cada aliança havia uma imagem específica que as pessoas tinham acerca de Deus. Daí a importância de nós entendermos os diferentes acordos. Porque quem estiver a funcionar no acordo velho, há uma imagem que ele tem de Deus. Quem estiver a funcionar no novo acordo, na nova aliança, há uma imagem que ele tem acerca de Deus. Já dizia um pregador da Singapura, Joseph Prince, ele tem um livro maravilhoso que eu aconselho que você compre, que ele intitulou como Crer de maneira certa conduz a viver de maneira certa. Então o que nós vamos ver mesmo nessa noite é exatamente as várias faces de Deus nos diferentes acordos. Gálatas capítulo 1, vamos começar a partir do verso 3 ao verso 10. Diz assim Gálatas 1, do verso 1 a 13, a 10, diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Amados, vocês conseguem ler? Jesus se entregou por quê? Qual foi o propósito da entrega dele na cruz? Começamos a ler o versículo e já temos aí um grande entendimento. O verso nos deixa claro que o pecado já não é assunto. Ele entregou a si mesmo pelos nossos quê? Vamos lá. Pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Eu não queria começar já lançando bomba,
Mas deixa eu lhe dizer, ninguém vai para o inferno por usar drogas. Já estou a começar. Ninguém vai para o inferno por fornicar. Hoje já não é o pecado que leva as pessoas para o inferno. É a falta de fé que leva as pessoas para o inferno. É rejeitar a obra acabada de Jesus Cristo. Oh, vamos lá, isso já merece aplauso. Vamos lá, isso já merece aplauso. Mas veja o que é que diz. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Depois ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo diz, eu estou admirado que vocês tão rapidamente passaram da graça de Deus para um outro evangelho. Ele denomina o evangelho que ele pregou como sendo o evangelho da graça, e qualquer outra coisa ele diz que é um outro evangelho. Aos olhos do apóstolo Paulo, só existe um evangelho. Qual é o evangelho? Da graça de Deus. Vamos repetir. Qual é o evangelho? Da graça de Deus. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o quê? O evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. A palavra anátema aí é amaldiçoado. Paulo está a dizer, qualquer pessoa, não interessa se é um anjo, se é um bispo, se é um pastor, se ele pregar um outro evangelho que não é este evangelho da graça, está amaldiçoado. Está amaldiçoado. Verso a seguir. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja o quê? Anátema. Ele repete novamente. Se alguém vos pregar outro evangelho, seja o quê? Anátema. Para trazer aqui o contexto, esta igreja que Paulo escreveu, a igreja na Galáxia, é uma igreja que foi erguida por Paulo. E Paulo gastou algum tempo treinando os irmãos no evangelho da graça. E o que aconteceu? Quando Paulo sai para outro campo missionário, levantou-se no meio dos irmãos e vieram outros chamados apóstolos que começaram a colocar outro fundamento que não era Jesus, que não era a graça de Deus. E Paulo, quando ficou a saber, enviou epístolas defendendo o evangelho que ele havia entregue aos irmãos. E ele diz, eu fico admirado. Quando eu estava com vocês, vocês deram glória a Deus, deram aleluias. Fui há pouco tempo, vocês já trocaram tudo. Ouça, qualquer pessoa que vos apresente um outro evangelho, qual é o outro evangelho? Vamos lá, irmãos, qual é o outro evangelho? É o evangelho que não apresenta o quê? Vamos lá, eu quero ouvir. É o evangelho que não apresenta a graça de Deus. Ele diz, qualquer pessoa, não interessa se é um anjo, se ela ao pregar levita, se ela ao pregar passarinhos cantam, se ela ao pregar pessoas são curadas, nem que ele for pregar e pessoas ressuscitarem, é uma maldição. Não aceitem. Em outras palavras, Paulo estava a tentar fundamentar os irmãos nas primeiras verdades do evangelho. Por quê? Irmãos, escrevam aí, vai aparecer falsos ensinamentos. Apareceu no tempo de Jesus, apareceu no tempo dos apóstolos. Deixa eu dizer, nós estamos no pior dos tempos. Com toda a certeza vai aparecer gente a tentar colocar outro fundamento que não é a graça de Deus. Então é importante que, muito mais do que emocionar os crentes, a gente que dê alimento sólido. Porque no momento em que alguém está a pregar, alguém pode se emocionar e esquecer as primeiras verdades. Eu aprendi com o tempo que o fator de alguém colocar o órgão, fazer saltar as pessoas, não é indicação que ele está a falar a verdade. Alguém pode te emocionar te mentindo. Ou vamos lá, alguém está a ouvir o que eu estou a falar? E por favor, não se deixe levar por fama, não se deixe levar porque o pastor tem um carrão, porque ele tem o doutor antes do nome dele. Paulo diz, não se impressione com nada.
Se a pessoa que está a falar não está a apresentar Cristo, o Evangelho da graça, tal pessoa é o que, amados? Anátema. Em outras palavras, não ouçam. Não comprem os livros. Não aceitem suas mensagens. Mas a pessoa só conseguirá, só vai conseguir definir uma coisa da outra se tiver bem estabelecido. Ela só vai ter discernimento caso ela saiba. Se ela não foi bem fundamentada, como é que ela vai conseguir dar conta se é lei ou graça que lhe está a ser apresentada? Então você vai encontrar algumas pessoas que não estão definidas. Elas dizem assim, tudo é inspirado por Deus. Tudo que se prega é bom. Não, nem tudo que se prega é bom. Vou repetir, nem tudo que se prega é bom. E o fator de alguém ter um púlpito e estar de gravata não quer dizer que o que ele está a apresentar é bom. Oh, vamos lá, isso merece aplauso. Vamos lá. Isso é libertador. Paulo está dizendo indiretamente o quê? Defendam os vossos ouvidos. Porque um pouco de fermento pode levedar a massa. Ele segue dizendo, no verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que é que ele está querendo dizer? Eu não vou criar uma mensagem só para agradar as pessoas. O meu evangelho, ele depois segue dizendo, se os irmãos forem ler depois, não há tempo, ele segue dizendo que eu não recebi esse evangelho de ninguém. Não foi Pedro que me ensinou. Não foi Barnabé que me ensinou. Eu recebi diretamente do cabeça da igreja. E eu não estou para agradar ninguém, eu vou pregar o que Jesus me passou. Aleluias. Ele depois diz em Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluias, aleluia. Glória ao nosso Deus. Vamos então ver as diferentes alianças, os diferentes acordos. A Bíblia fala de vários acordos, nós não podemos tocar em todos, mas vamos ver os principais. A Bíblia fala do acordo que Deus fez com Noé, mas nós não vamos ver hoje, porque não faz parte dos acordos principais. Nós vamos começar com o primeiro acordo, a primeira aliança. Qual é o objetivo nessa noite? Vemos as condições e como é que as bênçãos fluíam nesses acordos. Gênesis 2, no jardim. Vamos lá, Gênesis 2. É o retrato do primeiro acordo feito com o primeiro casal. Para quem não conhece, o nome é Rosário Neto e Helga. Adão e Eva. Gênesis 2, verso 16. Vamos cá ver. Gênesis 2, 16 é assim que diz as Escrituras. Deus falando. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. E o Senhor Deus lhes deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, o que é que vai acontecer? Certamente morrerás. Veja aqui, o jardim é certamente a imagem do coração do nosso Deus. Deus não colocou o homem antes de criar o jardim, nem no meio da criação do jardim. O homem foi a última coisa que Deus criou, após ter criado toda a beleza. Não te alegra saber que Deus não colocou Adão num quimbo? Deus colocou Adão num paraíso. Oh, aleluias. Ainda há pessoas que se levantam contra a mensagem da prosperidade. Deus quer que o homem viva bem. Deus não colocou o homem num beco lá, num quintal. Não, Deus colocou num jardim onde a Bíblia diz que haviam pedras preciosas. E ele diz, Adão, de todas essas árvores podes comer livremente. É a imagem do Deus generoso que nós temos. Ele podia ter dito, só vais comer dessa única e do resto não vais comer. Ele disse, não, come de todas, excepto de uma. Excepto de uma. E eu quero lembrar, dentro das árvores que Deus se referia, havia também a árvore da vida. Em outras palavras, tu podes comer de todas as árvores, incluindo a árvore da vida. Mas o que é que o homem fez?
Com tanta árvore boa para comer, o que é que o homem escolheu comer? Da árvore exatamente proibida. Mas nós vemos aqui nesse texto que fizemos a leitura a condição. Vocês vão se manter aqui no jardim, no lugar de bênçãos. Vocês vão se manter aqui nesse lugar de glória. Eu quero lembrar que Deus criou todos os seres com roupa. Passo o termo, os animais. O leão tem a sua roupa, o pelo, os seus pelos, não é? Aquela jubazinha. O gato tem, o cão tem, o homem não tinha vestes. A veste do homem era a glória de Deus. O homem estava mas vestido com a glória de Deus. Ou alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Em outras palavras, a minha glória vai estar com vocês. Vocês vão ter o melhor dessa terra. O jardim é vosso. Enjoy, enjoy. Tudo é vosso. Com uma única condição. Qual é a condição? Não toquem nessa árvore. Do conhecimento do bem e do mal. Alguém se calhar vai perguntar, pastor, mas por que Deus não queria que Adão tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal? Não é por mal. Deus não queria que o homem tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal por uma única razão. Deus queria que o homem conhecesse apenas o bem. Por que você quer conhecer saúde e doença? Não, quando o homem tocou naquela árvore, ele estava indiretamente a dizer, não, eu também quero ter um pouco de dor de cabeça. Eu também quero ter problema de coluna. E Deus queria que o homem conhecesse só o bem. Deus queria que o homem vivesse numa atmosfera onde ele não conhecesse, onde ele não tivesse memórias negativas. Onde ele, do início do dia até o final do dia, só coisas boas acontecem. A única condição qual era? Não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, a obediência em não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal era condição para eles terem as bênçãos fluindo. Enquanto não tocassem, as bênçãos continuavam a quê? A fluir. A partir do momento em que eles tocaram, Deus os fez quê? Deus os retirou do jardim. Algumas pessoas vão dizer assim, não, tá vendo? Deus tirou eles do jardim, eles pecaram, Deus tirou, dando a entender que Deus fez por maldade. Não, também foi um ato de misericórdia. Porque se Adão tivesse na condição de pecado e tocasse na árvore da vida, ele ia estar condicionado ao pecado para sempre. Então o Deus que é misericordioso, por amor tirou o homem do jardim, ainda colocou um serafim para impedir a entrada do homem, porque ele tinha um plano de redimir o homem. Aleluia! Aleluia! Vamos rápido para 1 Coríntios 15, verso 56. Eu quero mostrar aqui algo para si. Eu creio que a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma imagem daquilo que é a lei. Porque se os irmãos forem ver o agreement, o acordo da lei, diz, se tu fizeres isso, vais ter bênção. Se fizeres isso, vais ter maldição. Então, é uma prefigura, uma pré-imagem da lei, eu acredito. Mas vamos para 1 Coríntios 15, verso 56. 1 Coríntios 15, 56. Olha o que diz 1 Coríntios 15, verso 5, 6. A questão é, por que a serpente, Satanás, não foi ter com Eva e para acabar tudo mesmo de uma vez disse, Eva, mata Adão? Não é? Se a intenção dele era sabotar o plano, era mais simples ele ter com Eva e dizer, mata Adão. Por que ele não fez isso? Vamos ver, vamos compreender. 1 Coríntios 15, verso 56, diz assim, o aguilhão da morte é o quê? O pecado. E a força do pecado? É a lei. Ele não tentou Eva. Não disse a Eva, mata Adão, porque aquilo não representaria pecado. Porque não havia uma lei a proibir matar. Nós só podemos ser tentados quando há lei. Enquanto não há lei, não há tentação. Quem já percebeu o que eu estou a falar? Não há transgressão. Só há transgressão quando é instituída uma regra, uma lei. Não podes fazer isso. Então é por isso que Paulo diz que a força do pecado é a lei. Então, é assim que Satanás vai ter com Eva e tenta ela onde? Onde havia lei. Onde havia lei. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Vamos para Hebreus 10.
Hebreus 10, 22. Tentar compreender esse processo do homem sair do jardim. O que aconteceu? Hebreus 10, 22. O meu propósito nessa noite é aniquilar a consciência de pecado. A força do pecado qual é? Pelo texto que fizemos a leitura há pouco. Qual é a força do pecado? Vamos lá. É a lei. É a força do pecado. É a lei. Hebreus 10, verso 22, veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de quê, irmãos? Vamos lá? Em plena certeza de fé, não é isso? Tendo o coração purificado de quê? Da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, na verdade, após Adão e Eva terem cometido o erro, a Bíblia conta que quando Deus vem à procura de Adão, como era o costume, a Bíblia diz que o homem escondeu-se. Por que ele escondeu-se? Porque a consciência estava pesada. Então, quando nós transgredimos a lei, qual é o primeiro resultado? Consciência pesada. A consciência começa a acusar. Vamos lá. A consciência começa a acusar. A consciência começa a acusar. A consciência começa a acusar. E o que é que a consciência vai acusando? Tu não prestas. Tu não vales nada. Tu não serves para nada. Falhaste. És um falhado. És um falhado. E o homem que outrora tinha glória e era corajoso, não foi Deus que lhe tirou a glória. A consciência pesada tornou aquele que era como um Deus na terra um covarde. É por isso que a Bíblia Sagrada chama Satanás do acusador. É por isso que Satanás ama quando se prega a lei, porque quando você prega a lei, ele encontra espaço para provar às pessoas que elas não servem para nada. Ele encontra espaço para lembrar o passado das pessoas. E o que é que faz? A consciência pesada enfraquece o homem. Alguém com a consciência pesada não vai conseguir prosperar, obreiro Braulio. Porque ele vai acordar pensando que ele não merece. Ou quem está percebendo o que estou a falar? É exatamente o que aconteceu. Por isso é que Adão passou para a condição que ele passou. O primeiro defeito que ocorreu é a consciência que ficou pesada. Então Jesus Cristo, quando veio para a terra, ele não veio com outra agenda senão não só de morrer, por favor, não fique só com a cruz. O objetivo da cruz, a cruz era um meio para alcançar um fim. E qual é o fim? Limpar a tua consciência. Limpar, Deus quer. Eu estou a me adiantar, Senhor Jesus. Mas a vontade de Deus é que esse novo homem ande na terra como se nunca tivesse pecado. E nós vamos alcançar isso. Eu disse, nós vamos alcançar isso. Aleluia. E esse foi o primeiro acordo, o acordo do jardim. Vamos para Deuteronômio 28, vamos ver o segundo acordo, que é o acordo mosaico, o acordo da lei. Deuteronômio 28. Nos apresenta claramente como é que esse acordo funcionava. Será que vocês já estão a receber alguma coisa nessa noite? Deuteronômio 28. Fizemos a transição, estamos a fazer a transição do acordo do jardim para o acordo da lei, não é verdade? Estamos a ver agora o acordo da lei. O acordo ou aliança mosaica. Deuteronômio 28, verso de número 1, é assim que diz a Bíblia. Por favor, anote. Se atentamente ouvires, começa com uma condição. Se é indicação de que a aliança mosaica não era um acordo de fé, era um acordo de obras. Não havia fé. É se atentamente, porque quando há fé não há se. Se atentamente ouvis a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas veja aí, tendo cuidado de guardar o quê? Vamos lá, não, vamos ver. Tendo cuidado de guardar o quê? Não, amados. Tendo cuidado de guardar o quê? Não. Vamos ler, vamos todos ler, vamos. Se atentamente ouvis a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o quê? Vamos lá. Todos. Não 50%.
Não 10%. Não 20%. Qual era a condição para todas as bênçãos seguir? Não é cumprir 10%. Não é cumprir 50%. Não é cumprir 80%. Irmão Mário, não é cumprir 99%. As bênçãos fluiriam se cumprisse 100%. Esse acordo era mais duro, porque exigia perfeição. Tiago vai dizer que se alguém falhar numa coisa, falhou em tudo. Se atentamente ouvis a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os seus mandamentos. No verso 15 ele vai dizer, se não ouvires e não cumprires todos os mandamentos, todas essas maldições te alcançarão. Quer dizer que nessa aliança mosaica, se alguém cumprisse 90% e falhasse só em 10%, o que é que lhe seguiria? Maldição. Não, eu consegui cumprir 99%, só faltou 1%. Não, aqui não vale. É maldição. Quer dizer, não só não receberias a bênção, como também receberias o quê? A maldição. Após tanto esforço para ser perfeito. Oh, glória a Deus. Vamos lá, alguém dá um glória a Deus. Vamos ver, pastor, e como é que no Velho Testamento nós vemos algumas pessoas como Davi, algumas pessoas como Raab, algumas pessoas como o próprio Moisés, Josué, a serem abençoados? Como é que eles foram abençoados? Será que eles foram pessoas perfeitas? Então como é que eles foram abençoados? Se a condição da aliança mosaica para ser abençoado era ser perfeito, como é que eles foram abençoados? Será que já existiram algumas pessoas perfeitas? E você vai ver, se você não tiver cuidado, você vai ver alguns pastores a pregarem Abraão, a pregarem Moisés, como se Moisés fosse perfeito. Você vai encontrar alguns crentes a dizerem, eu quero dançar como Davi. Eu quero ser como Davi. Pai, me dá o coração de Davi. Eu já orei isso muitas vezes, diácono Mário. Pai, me dá o coração de Davi. Senhor, me faz como Davi. Pai, eu quero ser como Elias. Quero ser um profeta como Elias. Vamos ver de que maneira é que as pessoas do Velho Testamento eram abençoadas. Êxodo 20. Oh, você vai gostar. Êxodo 20. Depois desse culto, você não vai sentir complexo de inferioridade quando estudar a história de Davi, quando estudar a história de Elias, quando estudar a história de quem quer que seja. Aleluia. Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo 20, verso 24. Mas vamos começar. Eu vou ler aqui, só para os irmãos terem noção. No verso 13, a partir do verso 2, 3, Deus começa a dar os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não matarás, no verso 13. Não adulterarás, não furtarás, que são as condicionantes da aliança. Deus começou a apresentar as condicionantes, o que o homem tinha que cumprir, as leis que ele tinha que cumprir. Mas como Deus já sabia que homem nenhum seria capaz de cumprir, no verso 24, veja o que ele diz. Diz assim, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os holocaustos. As tuas ofertas o quê? Pacíficas, as tuas ovelhas e os teus. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e farei o quê? E te abençoarei. O que Deus já vai querer dizer? Eu já sei, eu estou a vos dar esses mandamentos, mas eu já vos conheço melhor do que vocês vos conhecem. Amém? Se vocês lerem, queridos irmãos, o capítulo 19, o povo após receber os 10 mandamentos disse, nós vamos cumprir tudo o que o Senhor mandou. Mas você sabia que o homem consegue ser arrogante a esse ponto? E essa é a grande utilidade da lei. A lei é útil para mostrar que existe defeito em nós. Deus não deu a lei, porque as pessoas pensam que Deus deu a lei porque disse, epa, Miguel, eles estão a pecar muito. Vamos dar alguma lei para eles pararem de pecar. Deus não deu a lei para o pecado parar. A verdade é que a Bíblia conta que a lei aumentou o pecado. Deus deu a lei
para que o homem descobrisse o mal que há nele. Então é assim que depois de dar os 10 mandamentos, Deus institui a lei do sacrifício. Isso que quer dizer? Todas as pessoas, se vocês forem observar o rei Davi, Salomão, todos eles sacrificavam. Por quê? Eles sabiam o que eles cometiam. Alguém está ouvindo? Se vocês forem ler, queridos irmãos, o livro de Crônicas, a Bíblia manda, da boca do próprio Deus saiu. Deus disse que nenhum rei podia ter mais do que uma mulher. Ninguém obedeceu. Até o homem segundo o coração de Deus. Estou a falar do Davi que você quer ser igual a ele. Fora ter outras esposas, a Bíblia conta que eles tinham concubinas. Salomão então chegou perto das 1000. Perto não, atingiu as 1000 mulheres. Mas se você for ver, Deus lhe tornou rico, Deus lhe abençoou, porque não era acerca da performance dele, era o sacrifício que eles imolavam. Em outras palavras, quando eles fossem sacrificar o animal, eles traziam Jesus à lembrança de Deus. Faziam Deus se lembrar do que ele ia fazer. Aleluias. Vamos lá, alguém já ouviu o que eu estou a falar? Quer dizer que no Velho Testamento as pessoas eram abençoadas por trazerem aquilo que nós chamamos a sombra de Jesus Cristo. Se eles com a sombra daquilo que estava para vir foram abençoados, eu e você, que Cristo já morreu. Ai. Vamos lá, alguém me dê um glória a Deus. Será que alguém pode dizer eu sou abençoado? Vamos lá, alguém pode dizer eu sou abençoado. Vamos lá, alguém diga eu sou abençoado. Aleluias. Nenhum deles obedeceu. Elias não obedeceu. Moisés não obedeceu. Moisés disse, ninguém vai casar com mulher africana, mulher escura, de pele escura. Até ele passar uma mulher de pele escura linda. Moisés passou por cima da lei. E não quis saber, criou problema com a irmã mais velha, com o irmão mais velho. Disse, não quero saber, eu gostei dessa mulher negra. Aleluia, oh glória. E assim vai indo. Várias personagens, todas as personagens, desde os profetas, desde os reis, sacerdotes no Velho Testamento que foram abençoados. Está aqui o porquê. Porque eles sacrificavam. A Bíblia diz, uma vez ao ano, eles iam sacrificar. Para quê? Limpar a consciência deles. Porque o homem, enquanto tem a consciência pesada, não prospera. Eu vou repetir, o homem, enquanto tiver a consciência pesada, não prospera. Eu vou repetir, o homem, enquanto tiver a consciência pesada, não prospera. O teu inimigo não é o feiticeiro, o teu inimigo não é a tua mãe, o teu inimigo não é o teu pai, o teu inimigo não é o teu irmão, o teu inimigo é a tua consciência, que te lembra os teus erros do passado. Aleluias. Aleluias. Oh, eu sinto que estamos a fazer progresso. Eu sinto que estamos a progredir. Eu disse, o teu inimigo é a tua consciência pesada. Os erros que você cometeu no passado. E ainda há algumas pessoas que receberam certos ensinamentos mosaicos, que o Senhor tem um livro onde Ele registra tudo. Onde está registrado todos os pecados desde que eles são crianças. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Todos os pecados estão lá registrados. E tais pessoas, quando começam a orar, você dá logo conta. Começam logo a pedir perdão. Pai, me perdoa. Senhor, eu sei que eu sou pecador. Pai, eu não sirvo mesmo para nada. Oh, Senhor. E Deus lá no céu a dizer, mas Jesus, você não lhes informou o que é que tu fizeste na cruz? Aleluia. Mas o que é que nós vemos aqui? A segunda aliança, como é que as bênçãos poderiam funcionar? Caso eles fossem obedientes. Deus, na sua misericórdia, que instituiu o altar. Mas a aliança funcionaria caso eles obedecessem todos os mandamentos. Aleluias. Vamos rápido para Gálatas 3, 24. Gálatas 3, 24. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Gálatas 3, 24. Veja o que diz Gálatas 3, verso 24. A Bíblia vai dizer o seguinte, em Gálatas 3, 24. Vamos ler do verso 24 ao verso 25. É assim que a Bíblia diz. Em relação à lei. Diz assim.
De maneira que a lei nos serviu de aio, tutor, de aio, para nos conduzir a quem? A Cristo, a fim de que fôssemos o quê? Justificados por fé. A lei não era o que Deus queria para o homem, mas foi um mecanismo que Deus usou para quebrar o orgulho do homem. Foi um mecanismo que Deus usou para quebrar o orgulho do homem. E se os irmãos forem ver, quando Jesus Cristo vem à terra, ele usa a lei para quebrar o orgulho dos fariseus. Quem de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra? O que ele estava fazendo? Ele estava a tentar usar a lei para quebrar o orgulho do homem. Por quê? Deus não quer que você pense que... Deus não queria que eles pensassem ou imaginassem que as coisas boas estavam a acontecer pela performance deles. E qual é... Na grande maioria, o que acontece quando as pessoas começam a prosperar, começam a crescer? Elas começam a pensar que elas têm alguma coisa de especial. Eu ouvi alguém dizer, eu prosperei enquanto uns estavam lá a fumar, eu estava lá a sacrificar, estudar toda a noite. Então... Enquanto eles brincavam, os meus amigos brincavam, que essa vida é dura, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é trabalho, o que eu consegui é com muito... Quer dizer, você vai encontrar, queridos irmãos, quando as pessoas falam dos seus sucessos, o ser humano tem a tendência de querer alegar que é pelo esforço dele. Então Deus traz a lei para te provar. Não é pela tua performance. Eu não estou a ser bom porque tu és bom, eu estou a ser bom porque eu sou bom. Eu não estou a fazer na tua vida porque você é a pessoa mais especial na tua família. Eu estou a fazer na tua vida porque eu é que sou bom. Eu não estou a fazer na tua vida porque você é melhor do que os teus irmãos. E isso é a coisa pior para o homem. Porque o homem quer sentir que é superior. Ele quer se sentir superior aos irmãos. Ele quer se sentir superior aos amigos. Ele quer sentir que é superior. Não, deixa ele dizer. Deus, na aliança da lei, ele quis provar aos irmãos hebreus. Tudo o que eu fiz, desde deixar cair o maná, desde abrir o mar, não foi porque vocês são boas pessoas. A verdade é que vocês são do pior que existe. Vocês são do pior que existe. Mas eu decidi mostrar as riquezas da minha misericórdia. Então, a finalidade da lei era nos levar até Cristo. Em outras palavras, a lei ia nos levar ao esgotamento do nosso ego. A lei ia nos levar a ver que nós não servimos para ser abençoados. E como consequência, íamos pedir a Deus um Salvador. Senhor, eu preciso de um Salvador. Porque eu sozinho não consigo. Então é assim que Paulo diz, a lei serve para nos conduzir a Cristo. A lei não deve dirigir as nossas vidas. A lei tem o seu objetivo e qual é? Nos conduzir até Jesus. Verso 25 diz, ainda diz, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permaneceremos aonde? Subordinados ao aio. Agora que eu tenho Jesus, eu não posso querer ter Jesus e a lei. Agora que eu tenho Jesus, ou uma coisa ou outra. Se eu tenho Jesus, eu tenho que abrir mão da lei. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Vamos lá, alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Vamos rapidamente para... Oh, Jesus, acho que não vai dar tempo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas Romanos 6,14, a Bíblia diz que nós já não estamos debaixo da prisão do pecado, porque estamos... O pecado, a Bíblia diz assim, o pecado já não tem domínio sobre nós, porque já não estamos debaixo da lei, mas debaixo do quê? Da graça. Em outras palavras, a lei já não nos domina porque encontramos a Jesus. Já não precisamos da lei. Diga, eu já não preciso da lei. Mais uma vez, diga, eu já não preciso da lei. Diga, eu tenho algo melhor do que a lei. Mais uma vez, diga, eu tenho algo melhor do que a lei. Sabe o que você tem? Você tem o Espírito Santo habitando em você. Aleluia! Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você não precisa de leis para te dizerem o que é que Deus gosta e o que é que Deus não gosta. O Espírito de Deus em ti te mostra. Vamos para Hebreus 8, verso 8. Quis ir para Romanos 7. Você vai para Hebreus, eu vou ler Romanos 7, 7. Romanos 7, 7 diz assim, que diremos, pois?
É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Se não houver uma lei que proíbe acelerar acima dos 100 km por hora, eu se acelerar acima dos 100 km por hora, não cometi transgressão nenhuma. Eu preciso da lei para saber que é transgressão. Quem está ouvindo o que eu estou a falar? Se você, há países como a Alemanha, que há zonas próprias em que a pessoa pode ir e acelerar como quer. Se você for para aquele lugar, estou a esquecer o nome, alguém aí da plateia que se calhar conhece o nome, ajude-me. São zonas especiais, onde, nos Estados Unidos também, não é? Ali no NASCAR, eles estão permitidos acelerar acima de 100 km por hora. Se um policial aparecer ali, não tem como, não é, multar, não é? Mas veja, se alguém estiver naquela zona, na Alemanha, no caso, onde não é proibido acelerar acima de 100 km por hora, vou perguntar, se ele acelerar 100 km por hora e bater num sítio, não vai morrer? Vai morrer. Pecado é pecado. Pecado mata. Pecado destrói. O pecado destrói. Mas, como não existe lei, você acelera com a tua consciência em paz. Agora, tenta numa rua normal, num lugar normal, acelerar 100 km por hora. 200 km, 300 km por hora. Você até vai estar a acelerar. Mas sempre a olhar de lado, se está a vir polícia. Em outras palavras, você até está a acelerar, mas você não está a tirar proveito do momento. Porque a lei está a afetar a tua consciência. E assim tem alguns cristãos, ou estão em Cristo, mas não estão a tirar proveito do tempo que estão em Cristo. Porque a lei continua a lhes fazer estar sempre a olhar para trás. Não conseguem tirar proveito do poder de Deus, não conseguem tirar proveito das promessas de Deus, porque eles estão em Cristo, mas continuam debaixo do quê? Da lei. Aleluias. Vamos ver o acordo, o novo acordo, e fechamos aqui. Alguém me dê um aleluias. Vamos lá, alguém me dê um aleluias mais alto, mais alto, mais alto. O primeiro acordo que vimos, qual era a condição? Obediência. O segundo acordo, qual era a condição? Obediência também. Sim ou não? Se atentamente ouvis a voz do Senhor teu Deus e cumpris que? Tudo, todos os seus mandamentos. Deus, na sua misericórdia, que abriu um caminho para eles serem abençoados. Porque Deus já sabia a priori que eles não conseguiriam o quê? Cumprir. Vamos ver esse novo. A nova aliança. Hebreus 8, vamos começar pelo verso 6. Hebreus 8, no verso 6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais o quê? Excelente. Quanto é ele também mediador de quê? De superior o quê? Aliança. De maneira alguma estaria sendo buscado, instituída com base em superiores quê? Promessas. O verso começa por nos dizer que essa aliança que temos em Cristo não é inferior. É o quê? Superior. Meu amigo, será que eu posso te animar nessa noite? Você está numa posição superior a Moisés. Você está numa posição superior a Abraão. Você está numa... Vamos lá, alguém está a me ouvir? Você está numa posição superior a qualquer um da aliança da lei. Mas o que nós olhamos hoje, o nosso tempo, nós não estamos a viver nem um pouco sequer aquilo que os da lei viveram. Porque os homens da lei, após eles sacrificarem uma vez ao ano, eles viviam com a consciência limpa. E nesses dias que estamos hoje, os crentes diariamente vivem com a consciência pesada. Eu vou repetir, enquanto a tua consciência estiver pesada, você não vai conseguir florescer. Enquanto os erros que você cometeu hoje, ontem, continuam ali a gritar na tua consciência, aquilo impede as tuas coisas de acontecerem. Você vai fazer um negócio e não vai dar certo.
Por isso é que quando acontece alguma coisa errada, o crente quer logo saber o que é que ele fez de errado. O que é que ele leva a querer ver logo o que ele fez de errado? Porque ele pensa sempre que ele fez algo errado. Ele nunca pensa que Deus está a criar um caminho para abençoar ainda mais. A primeira coisa que ele pensa, em que é que eu errei? Se o filho adoece, ele começa logo a pensar que está a pagar por alguma coisa que fez no passado. Quando alguma coisa está bloqueada, ele começa a pensar sempre, pastor, me mostra aí o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? É sempre o que é que eu tenho que fazer, porque ele vive já com a consciência que ele não está a fazer. Ele vive já com a consciência que há um defeito nele. E o que acontece? Conforme o homem pensa, assim ele é. Deus não consegue abençoar gente que vive com consciência dos seus erros. Eu quero lembrar que a vinda de Jesus foi para limpar a nossa consciência. Deus quer que a gente viva com a consciência limpa. Eu já estou a me adiantar. Por que essa aliança é superior à antiga? Porque eles sacrificavam todos os anos, tinham que sacrificar para voltarem até a consciência limpa. Nessa nova aliança só foi feito um sacrifício. E a Bíblia diz que é um sacrifício eterno. Em outras palavras, eu e você temos o direito, se quisermos, de viver todos os dias com a consciência limpa. Deixa eu lhe dizer, você não tem paz quando consegue um carro. Você não tem paz quando consegue uma casa. Verdadeira paz é dormir com a consciência descansada, tranquila. E Deus quer que você tenha a consciência o quê? Tranquila. Eu prometo, nesse final, até o final, você vai estar com a tua consciência limpa, tranquila. Aleluias. Se há algo que nós vamos alcançar nessa noite, é o limpar da tua consciência. Ou você vai alcançar uma consciência limpa, tranquila diante de Deus. Verso 7 diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. O que Deus está a dizer? Eu nunca quis aquela aliança mosaica. Aquela não era minha vontade. Eu quero lidar com o homem de uma maneira em que eu o abençoo mais do que ele merece. Eu quero surpreender o homem com coisas que ele não merece, porque Deus se fartou de estar numa aliança em que ele depende da tua boa disposição. Deus disse, eu estou cansado, para abençoar o Braulio, eu tenho que esperar o Braulio fazer o que é correto, eu já sei que ele vai errar de vez em quando, eu estou cansado de ter que deixar de ser eu mesmo por causa do Braulio. Eu tenho que agir, eu tenho que me impedir de ser o Deus que abençoa por causa da performance dele. Em outras palavras, a performance dele está a impedir de eu ser quem eu sou, quem eu sou por natureza. Então ele diz, eu fiz uma nova aliança, aonde a tua performance não vai afetar o que eu quero fazer na tua vida. Oh, aleluia. Será que eu posso profetizar? Os teus erros não vão impedir você de ver o que Deus quer fazer na tua vida. Apesar do teu passado, Deus vai te levar onde você tem que chegar. Eu profetizo, você vai atingir o teu destino. Alguém me dê um amém bem forte. Vamos lá, quem acredita fica de pé. Dá um amém bem forte no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Deixa eu dizer, se aquela aliança mosaica fosse perfeita, por que eu fui buscar outra? Porque aquela não aperfeiçoou o homem de verdade. Ele vivia com a consciência limpa durante algum tempo. E não é a minha vontade. Veja o que ele diz. E de fato repreendendo diz, eis aí vem em dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo o quê? Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. Eles não eram fiéis, eles tinham defeito, então a aliança não funcionava como eu queria. Porque eu quero abençoar o homem. Eu quero abençoar o homem. Mas naquela aliança eu não podia abençoar o homem. O que Deus está a dizer? Todas as coisas negativas que aconteceram no Velho Testamento nunca foi minha vontade. Não era o que eu queria para o homem. Aleluias. Aí vem Dias, disse ele, né? Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Pois eles não continuaram na... Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Vamos ver quais são os termos dessa nova aliança. Vamos ver?
Vamos ver, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Quem é que vai imprimir? Vamos lá. Na sua mente, vamos lá, imprimirei o quê? O que ele está dizendo? Eu vou imprimir. Na vossa mente eu vou imprimir o quê? As minhas leis. Também sobre o coração farei o quê? As inscreverei. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Até aqui nós vamos dizer, eu vou fazer. Eu vou imprimir a lei no vosso coração. Eu vou imprimir na vossa mente. Eu vou fazer. Até aqui não estamos a ver nenhuma parte nossa. Verso a seguir. O que ele diz? E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos o quê? Me conhecerão desde o menor deles até ao maior. O que ele está dizendo? Eu vou me revelar para todos. Não vai haver ninguém que não poderá ouvir a minha voz. Ninguém vai ficar fora. Todos, do maior ao menor, todos terão acesso a mim. Verso 12. E ele diz o porquê. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de quê? E dos seus pecados, jamais me lembrarei. Ele começa, pois, no original que foi escrito, diz, por quê? Em razão de. Por que que Deus vai agir nessa nova aliança? Ou seja, qual é a condição dele agir nas nossas vidas? Ou por que que ele vai agir nas nossas vidas nessa nova aliança? Ele diz, porque eu não me lembrarei. O que que vai fazer a aliança funcionar? Não é que você vai ser perfeito. Eu decidi não me lembrar. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais. No original diz nunca e jamais. Nunca e jamais me lembrarei. Em outras palavras, tudo nessa aliança vai funcionar porque eu decidi não olhar para os teus erros. Eu decidi não olhar para as tuas falhas. A aliança vai funcionar porque eu tomei a decisão de não olhar para os teus erros, iniquidades e falhas. Alguém aplaude o Senhor Jesus Cristo. Até aqui, o que é que nós estamos a ver? Eu imprimirei, eu farei, eu não me lembrarei. Qual é a nossa parte nessa nova aliança? Nós vimos na primeira aliança, nós vimos a obediência. Segunda, obediência. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa obediência nessa nova aliança? Romanos 1,5, vamos começar a fechar. Romanos 1,5. Esta é a nossa obediência. Oh, se prepare para gritar. Se prepare para celebrar. Essa é a nossa obediência. Veja aí, Romanos 1,5. Romanos 1,5. A Bíblia vai dizer o seguinte, em Romanos 1,5. Por intermédio, estava a falar de Jesus, que depois ele diz, por intermédio de quem viemos a receber o quê? Graça e apostolado por amor do seu nome, para o quê? Para a obediência por fé. Nessa nova aliança, nós temos que obedecer à fé. Em outras palavras, a nossa parte nessa nova aliança é apenas uma. Crer. Crer. Crer o quê? Crer que Ele vai inscrever no nosso coração. Crer que Ele vai inscrever a sua lei na nossa mente. Crer o quê? Crer que Ele já perdoou os nossos pecados. Crer que as nossas iniquidades e transgressões Ele não se lembrará jamais. A nossa parte nessa nova aliança não é fazer, é crer. Vou repetir, não é fazer, é crer, é crer, é crer, é crer. É conforme eu falei a semana passada. Nessa nova aliança, Deus vai até onde a tua crença vai. Não é até onde as tuas obras vão. É até onde você consegue acreditar que Ele pode te levar. Se você acreditar que Ele pode te levar no céu, Ele vai te levar no céu. Se você acreditar que Ele pode, apesar dos teus erros, te prosperar, Ele vai te prosperar. Se você acreditar que apesar dos teus erros, Ele pode te dar uma família feliz, Ele vai te dar uma família feliz. Já não depende da tua performance, depende da tua
fé. Da tua fé. E qual é o problema? A Bíblia diz, se o nosso coração nos acusa, nós não podemos crer. E qual é o problema? A maior parte dos crentes não consegue acreditar em coisas grandes. Eles creem num Deus grande, mas têm planos pequenos. Vai encontrar alguns crentes que não acreditam que nessa fase de crise, Covid, Deus pode os prosperar. E o que acontece? Deus é limitado pela nossa fé. Ou alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Amados em Cristo, corpo de Cristo, essa tinha que ser a melhor fase das nossas histórias. Tinha que ser a melhor fase da nossa vida. Mas qual é o problema? Nós não estamos a crer. E por que não estamos a crer? Porque muitos estão a achar que Deus está a usar o Covid para condenar o homem. Vocês viram que no início, quando começou essa crise, vários profetas começaram a profetizar o que é o Velho Testamento. É Deus a não sei o quê. É Deus a nos condenar. Convence a arrepender. A conversa do diabo é sempre essa. Parece coisa boa. Quando eles falam de arrependimento é para te colocar triste, a pensar na vida. De preferência se chorar e dizer eu sou mesmo um pecador. Aí estás a te arrepender. E Deus lá no céu triste. Amados irmãos, essa fase é a fase em que nós como filhos de Deus temos que brilhar. E como é que isso vai acontecer? Você não pode mais pensar que Deus está a usar o Covid, está a usar toda essa crise para nos castigar. Isso é funcionar com consciência pesada. Toda a ira que Deus tinha por conta dos nossos pecados, Deus colocou no corpo do seu Filho Jesus. Se era para nós pagarmos pelos nossos erros, eu pergunto, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Se você tem que pagar pelos erros que você cometeu, qual é a utilidade dele morrer na cruz? E há algumas pessoas que ainda pensam que o sacrifício de Jesus só serve para o dia em que você aceita Jesus. Depois de aceitar Jesus, convém vigiar. Se você falhar, vais ficar. Quando ele vier, não vai ser arrebatado. É tudo o quê? Conversa do inimigo para produzir acusação. Deus quer que você acredite no que Jesus fez. E qual é o grande problema? A maior parte de nós que estamos aqui acreditamos mais naquilo que nós somos capazes de fazer por Deus do que aquilo que Deus fez por nós. A gente acredita quando a gente jejua. Você sabia que Abraão nunca entrou numa igreja? Você sabia que Abraão nunca leu uma Bíblia? Mas Deus o abençoou. Deus não te ama apenas quando você entra para a igreja. E essa crise do Covid está a provar isso. Se Deus te amasse só quando houvesse culto, nesses 4 meses Ele está nervoso conosco. Ouça, o amor de Deus por nós é incondicional. E a Bíblia conta, eu já não vou abrir mais versos por causa do tempo. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu para limpar a nossa consciência. Em outras palavras, Deus quer, amado Filho de Deus, que você ande nessa terra e você diga o seguinte: a palavra de Deus é perfeita. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é perfeito. E eu também sou perfeito. Não há nada de errado na palavra. Não há nada de errado em Cristo. E também não há nada de errado em mim. Deus quer que você ande por essa terra como alguém que já foi justificado. Deus quer que você ande por essa terra com a petulância de filho e não de escravo. Como alguém que já não tem nada para pagar. Como alguém que já não tem nada para ficar envergonhado. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Deus quer que você ande como alguém que realmente teve um Salvador que morreu por ti lá na cruz. Deus quer que você caminhe na terra como alguém que já foi justificado. E quando você caminha na terra como alguém que já foi justificado, você não chora na oração, você ordena na oração. Ou alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Quando você anda como alguém que já foi justificado, você é confiante. Porque você sabe que não tem nada a ver com a tua performance. Tem a ver com o sacrifício do Filho de Deus. E a Bíblia diz que hoje em Cristo Jesus, nessa nova aliança, nós temos um novo sacerdócio. Na aliança mosaica havia o sacerdócio de Arão. Nessa nova aliança, o nosso sacerdócio é a ordem de Melquisedeque.
E na ordem de Melquisedeque não existem maldições, só existem bênçãos. Não existe registro nenhum de Melquisedeque amaldiçoar, só existe registro de Melquisedeque abençoar. O que é que eu quero dizer nessa noite? Você é abençoado e nem sabia. Ou você sabia que não é preciso você se sentir abençoado para você ser abençoado? A maior parte das pessoas abençoadas não se sentem abençoadas. Eu quero te dar novidade nessa noite. Deus não está a procurar caminhos para te castigar. Ele está a procurar caminhos para te abençoar. Por favor, esqueça aquilo que Deus já esqueceu. E nem vá na presença de Deus lembrar coisas que Ele já disse. Não me lembrarei jamais. Eu não me lembro do teu divórcio. Eu não me lembro do aborto que você cometeu. Eu não me lembro. Ele não se lembra das tuas mentiras. Ele não se lembra da falha do teu caráter. A única pessoa que se lembra é você. Certa vez eu passava pelo Quina X. Passava com alguém menor de idade. E eu disse a ele, aqui era a antiga praça do Quina X. No mesmo instante eu vi o Espírito Santo a falar comigo. O Espírito Santo me disse, assim é a lei e a graça. A tensão que existe. A praça já não existe. Mas tu continuas a ver a praça aqui. A criança está ali a passar, nunca viu a praça. Mas eu queria explicar como é que era a praça. Era uma praça enorme, uma coisa linda. A coisa já não existe. Mas nós queremos trazer sempre. Será que você pode nessa noite tomar decisão? Eu sei que eu estou a mexer com todos os demônios do teu corpo. Principalmente o demônio da religiosidade. Pastor, mas como? Como é que Deus vai me abençoar sem fazer nada? Como é que Deus vai... Pastor, como é que... Veja aí. Deus decidiu fazer dessa forma. E é por isso que nós estamos nessa série de transição. Eu quero que você e eu façamos essa transição do velho acordo para o novo acordo. Pastor, mas eu quero que o meu marido seja transformado. Pastor, eu mesmo quero que o meu caráter seja transformado. Você conhece alguém melhor do que o Espírito Santo para te ajudar a mudar? É Ele que vai te ajudar a mudar. Não é a pressão. Está lembrado na lei? Quanto mais você prometia que não ia falar asneira, mais você falava. Você se arrependia no domingo depois do culto, durante o culto, na segunda ou na terça-feira. Você já estava a fazer o que você disse que não ia fazer nunca mais. Você ia ao confessionário, confessava ao padre, rezava 30 Ave Marias, 50 Pai Nossos, para depois de 3 dias fazer a mesma coisa. Meu Deus, eu juro mesmo. Deus, Jesus, eu juro. Por favor, aceite e assuma essa nova aliança que Deus quer. Deus quer lidar contigo a partir da sua bondade. E Ele quer que você, como Abraão, diga que Deus não te abençoou porque você é especial. Amanhã, quando as coisas acontecerem, Ele quer que você diga, aconteceu porque Ele é bom. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olá, amigos. Mais uma vez, faço votos de que essa mensagem tenha abençoado o seu coração, tenha abençoado a si e a toda a sua família. A você que participou de mais uma apresentação do Ministério Internacional da Fé, vai o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa gratidão. Nós estamos aqui para si. Por favor, tem as nossas páginas no Facebook, Instagram, YouTube. Por favor, subscreva. Você vai encontrar mensagens maravilhosas minhas, da pastora, de outros pastores. Nós temos uma programação até para o seu filho. Por favor, visite a nossa página no YouTube, como disse, Facebook, Instagram e etc. E você vai encontrar muita coisa boa para si. Nós chegamos ao fim de mais uma programação. Resta-nos agradecer mais uma vez pelo seu carinho e que Deus abençoe. E lembre-se, nós estamos cada vez melhor. Um abraço.